Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe a todos, que sintamos a sua paz a envolver-nos os corações, a fim de que esta seja uma noite muito proveitosa de reflexões para todos os que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Antes de iniciarmos as nossas considerações, reflexões, gostaríamos de agradecer pelo convite, de podermos retornar a esta casa depois de alguns anos, aproveitando a oportunidade de podermos usufruir um pouquinho desse espírito de união fraterna, que é justamente o que dá as bases aí desta casa, que esses laços que aqui têm se formado ao longo desses anos possam se expandir cada vez mais, unindo corações nos dois planos da vida, promovendo as benditas comunhões, os laços, os afetos da alma, misteriosos, diria Jesus a Simão Pedro, que são aqueles que nos conduzem a Deus, por meio das amizades, que são o tesouro mais precioso que nos é dado a juntar vida fora. Então a gente espera retribuir o carinho que desde já podemos sentir, por meio das vibrações, com reflexões que sejam úteis a cada um de vocês. E como ponto de partida para a nossa conversa nesta noite, nós vamos ao Evangelho de João, logo em seu primeiro capítulo, quando ali vemos uma cena que é muito emblemática, por todo o simbolismo que ela transmite e especialmente pela pergunta que dela decorre. Estavam ali João Batista, alguns de seus discípulos, alguns interlocutores, parcela da multidão que já seguia a João Batista e começavam a ouvir falar daquele que viria depois de João Batista, quando em determinado momento, aproximando-se de Jesus, o precursor faz referência a ele, apontando e dizendo se tratar do Cordeiro de Deus. Dois dos discípulos de João Batista, portanto, interessados naquela figura, que certamente era muito magnética pelo seu simples olhar ou pela sua simples presença, afastam-se ali de João e dirigem-se àquele personagem, àquela figura. Em se aproximando dele, o mestre, então, volta-se para aqueles dois discípulos e faz a indagação imortal que ficaria a reverberar séculos afora, alcançando-nos ainda hoje. Indagação essa que ficou registrada no versículo de número 38, capítulo 1 deste Evangelho de João. Jesus volta-se para aqueles dois discípulos antes de João Batista, que depois viriam a ser seus discípulos, dentre eles André, irmão de Simão Pedro, não sabemos quem seria o outro, mas um deles ali é mencionado, tratava-se de André. Jesus volta-se para eles e então faz a seguinte indagação: que buscais? E essa é uma daquelas perguntas do Evangelho sobre as quais temos comentado em uma ou outra reflexão que fazemos, nas palestras, nos estudos de nosso grupo lá em São Carlos, no NEP Paulo de Tarso. São aquelas perguntas do Evangelho que nos alcançam, digamos, em cheio. Se já há algo de sensibilidade em nosso coração, se já há o alvorecer de um novo tempo de consciência, de reflexão sobre a vida, sobre os propósitos, sobre a nossa destinação, perguntas como essa alcançam o âmago do nosso ser. Assim como encontraremos no Evangelho também os ditos imperativos, os imperativos de Jesus, que em verdade traduzem imperativos conscienciais, por exemplo, sede perfeitos, brilhe a vossa luz, vamos encontrar as indagações, que ecoam, como dizíamos, sobretudo nesses momentos em que passamos por indagações internas, que parecem ressoar ou que parecem entrar em ressonância ainda maior com essas indagações que nos chegam a partir das palavras de Jesus. Não por acaso, Humberto de Campos, numa mensagem muito interessante que nos traz em torno do Natal ou dos acontecimentos que marcam
o nascimento de Jesus, né? Não somente o Natal em si, aquele dia ou aquela noite do seu nascimento, mas alguns acontecimentos que antecedem isso e que sucedem àquele momento. Ele vai pegando cada um desses acontecimentos e vai transpondo isso para uma compreensão mais ampla, interpretando o simbolismo. E um desses acontecimentos é justamente o fato de que Jesus nasce em um tempo de recenseamento. O deslocamento que José e Maria fazem até a cidade natal de José, atendendo àquele recenseamento que estava em curso. Pode parecer algo banal, algo trivial, ou que não tem assim tanta conexão com nós mesmos hoje. No entanto, a partir de uma perspectiva espiritual, a gente compreende a profundidade de tudo que gira em torno da figura de Jesus. Até acontecimentos singelos como esses ganham uma profunda conotação, porque o Cristo, em verdade, encontra mais espaço para nascer em uma alma, justamente quando ela passa por um processo de recenseamento. Recensear aqui no sentido de indagar-se, de questionar-se quanto ao que busca, se aquilo que tem buscado a tem atendido em seus anseios mais profundos, se o que tem ajuntado, se o que tem conquistado tem correspondido, de fato, às buscas da sua alma, ou lhe tem correspondido em termos de paz, de serenidade, de felicidade, de satisfação efetiva. Então, em geral, são esses momentos de recenseamento os momentos mais férteis, porque o simples fato de já nos abrirmos a indagar se os caminhos que temos percorrido têm sido os melhores, se as metas que temos estabelecido são mesmo as mais interessantes, esse simples fato de estarmos abertos a esse recenseamento, a esse questionamento, já denota algum grau de humildade na alma, que se permite refletir sobre si própria, suas escolhas, suas definições, aquilo que por vezes tinha antes como algo fixo, inamovível, inflexível, de repente ela começa a considerar novas possibilidades, novos horizontes. E é nesse clima de uma humildade, ainda que incipiente, que a alma vai encontrando o seu estado de mais fertilidade. Depois de momentos como esse, em geral, nós tomamos decisões ou passamos por processos em que mais crescemos. Então não é o acaso que estava ali presidindo todos aqueles acontecimentos em torno do nascimento de Jesus. O simples fato dele ter nascido durante um recenseamento, muito já nos diz a respeito de nós próprios. As grandes almas que hoje nós reverenciamos como exemplos de grande transformação, ao buscarem o Cristo, passavam justamente por processos de recenseamento. E dele, de algum modo, pela simples presença ou pelo simples olhar, ouviram a mesma indagação que aqueles 2 discípulos ouviram naquele dia. Que buscais? Por exemplo, podemos recordar o caso do apóstolo Paulo. Essa figura tão impressionante na sua transformação, naquilo que deixou de legado e realização com Jesus. Quando vemos a descrição psicológica, o seu estado psíquico, no caminho que percorria em direção a Damasco, e podemos acessar essa informação graças à obra valiosíssima do nosso querido Emmanuel, o livro Paulo Estevão, a gente consegue ali notar que Saulo, àquele tempo, passava justamente por um recenseamento. Ele que havia alcançado todas as prerrogativas que ainda hoje a imensa maioria das criaturas na Terra persegue, de repente começou a notar, a perceber que aquelas prerrogativas, que aquelas conquistas não lhe estavam trazendo o que a sua alma buscava no fundo. Não estavam correspondendo aos anseios mais íntimos do seu ser. Ele que, ali por volta dos seus 30 anos, já havia alcançado uma posição em quase que todos os aspectos invejável do ponto de vista do mundo. Ainda era muito jovem, no entanto, já era alguém consagrado. Era uma promessa e não mais uma promessa apenas. Já era uma realização, um grande prodígio daquele povo. Havia alcançado proeminência junto ao Sinédrio, junto aos grandes intelectuais do seu povo,
era reconhecido pela sua capacidade de argumentação, pela sua formação. Havia se formado nas escolas atenienses, lá na sua cidade natal, em Tarso. Havia estudado com um dos maiores mestres do seu tempo. Possuía muitos recursos monetários, oriundos principalmente do seu pai, que era um mercador de tecidos muito rico ali naquela região. Tinha uma bela noiva, enfim, ele tinha alcançado quase tudo. Claro que no caminho para Damasco a noiva já havia partido, mas ele ainda possuía muitos bens, muitas conquistas que, como dizíamos, a imensa maioria das criaturas desejaria, faria tudo por conseguir. No entanto, naquele caminho, percorrendo aquele deserto, que não é senão uma figura do seu próprio deserto interior, a sede que o devorava, o calor das ideias de uma mente turbilhonada por pensamentos desencontrados, por não conseguir encontrar respostas, ele vinha nessa condição, começando a dar margem para os questionamentos de si para consigo. Mas o que mesmo que eu estou buscando? A que mesmo me destino? Ele quase que cegamente se dirigia a Damasco em busca daquele que ousara converter a sua noiva ao cristianismo. Mas será que era aquilo mesmo que ele buscava? O seu coração o levava àquilo, mas será que no mais fundo, se ele parasse para analisar, a busca não era outra? E justamente por não entender qual era a busca, ele se encontrava naquele estado de tamanha sede, que o levava a se entregar àquela rebeldia, aquele ódio, aquela vingança, com todas as forças do seu coração. Isso, projetando para a nossa vida, é muitas vezes a condição em que nos encontraremos. Estamos a buscar coisas e mais coisas, a perseguir desesperadamente esse ou aquele objetivo, nem sempre os mais nobres, justamente porque não paramos para refletir o que de fato a nossa alma busca, o que de fato ela anseia. E aí vamos seguindo nos automatismos, vamos seguindo nos hábitos, nos velhos hábitos, nas velhas posturas, perseguindo aquilo que realmente não sabemos, ou perseguindo algo que não é propriamente o que no mais íntimo gostaríamos de alcançar. Então ele encontrava-se nessa condição, num recenseamento. E então que ele encontra-se com Jesus, de forma similar a esse encontro dos dois discípulos, e dele também houve uma indagação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vale aqui notar a diferença entre seguir e perseguir. Até então, Saulo perseguia Jesus, mas ali ele passa a compreender que de fato o seu coração já ansiava por seguir a Jesus. Era preciso remover aquele para então encontrar um novo norte para a sua caminhada. Da mesma forma, a figura de Madalena, ela aflita lá na sua morada nababesca, como nos descreve Humberto de Campos no livro Boa Nova, uma casa repleta ali de belezas, de prazeres e tudo mais, ela se encontrava num estado de profunda angústia existencial. E começava então a se indagar se tudo aquilo que ela possuía, o favor de tantos homens poderosos da sua época, todos aqueles recursos monetários, todos aqueles bens, aquelas possibilidades, se aquilo de fato a satisfazia. E naquela hesitação entre seguir um novo caminho ou manter-se como estava, a palavra do Cristo começou a ressoar mais forte. Ela ouvia falar daquele jovem galileu que trazia uma proposta diferente, que apresentava uma proposta repleta de esperança, cheia de recomeços, de novas oportunidades, mesmo aos que desceram fundo nos pântanos da ilusão, nas areias movediças das quedas morais. E ela, que se encontrava nessa condição, começa então a nutrir de maneira mais forte aquelas indagações dentro de si, a fazer esse recenseamento e se predispõe a buscá-lo, como nós vemos lá registrado no bonito capítulo que fala sobre esse encontro no livro Boa Nova. Então, almas em recenseamento. Assim, a condição que Jesus vai destacar, ou que o Evangelho, na passagem que citamos, vai destacar. A pergunta do Cristo
vem alcançar, vem fazer ressoar essas indagações, sobretudo nas almas que já estão em recenseamento, convidando-nos a refletir sobre o que de fato estamos a buscar, convidando-nos a refletir sobre o impacto, a dimensão das nossas escolhas ou daquilo que definimos como buscas a longo prazo em nossa existência. Porque, pelo menos para mim, uma das primeiras reflexões que ressalta dessa indagação de Jesus é uma reflexão sobre o impacto das escolhas. Porque quando falamos de busca, no fim estamos falando de escolhas. Estamos a tratar de um conceito que é absolutamente fundamental dentro da visão de mundo, de universo, a visão do ser conforme a doutrina espírita, que é o conceito de livre-arbítrio. O progresso, dizem os espíritos, está intimamente associado ao uso mais ou menos adequado do livre-arbítrio pelo ser. Temos uma série de questões em O Livro dos Espíritos, da questão 114 em diante, em que Kardec e os benfeitores vão ali tratar da progressão dos espíritos. E Kardec vai, dentre outras perguntas, fazer indagações como essa. Depende do ser o progredir mais ou menos rapidamente em direção a Deus? E os espíritos então responderão que sim, que depende do seu desejo de alcançar esse progresso. Então já acionar essas forças da alma, que a gente poderia resumir nessa força soberana da alma, que é a da vontade. E mais, dizem eles, depende também da submissão do ser à vontade de Deus, ou às suas leis. Portanto, progredir mais ou menos rapidamente, o que significa também para nós alcançar mais ou menos felicidade, porque a felicidade, segundo nos ensina o Espiritismo, está intimamente associada ao progresso do ser. Então, progredir mais ou menos rapidamente, alcançar mais ou menos felicidade, dependerá da nossa vontade, acionada, cultivada, trabalhada, e também das nossas escolhas, do teor de nossas escolhas. Quanto mais conformes à vontade de Deus, às suas leis, mais rapidamente o progresso, mais antecipadamente usufruiremos a paz e a felicidade que daí decorre. Quanto mais distanciadas da vontade de Deus, das suas leis, mais a gente posterga aquilo que nos está reservado. Mais curvas fazemos para chegar ao mesmo local, à mesma destinação. Então, essa é uma reflexão central dentro da doutrina espírita, a reflexão sobre o livre-arbítrio. E mais do que isso, o impacto do livre-arbítrio a longo prazo na trajetória do ser. A gente precisa aprender, com a compreensão da doutrina e do Evangelho, a escolher melhor, a partir do momento também que entendemos que uma simples escolha de agora representará uma grande mudança a longo prazo, à medida que o tempo passa, à medida que o ser caminha. Como somos hoje o produto das múltiplas pequeninas escolhas que fomos fazendo lá atrás, que fizeram essa versão de nós mesmos na qual nos encontramos agora. Então, esses dias refletia para comigo a respeito dessas escolhas, né? A gente está comemorando agora 10 anos lá do grupo, do Paulo de Tarso, inclusive no domingo agora nós teremos um encontro lá em São Carlos. E quando a gente olha para trás na vida e a gente tem um pouquinho mais de lucidez que foi acesa dentro de nós, graças ao estudo da doutrina espírita, à compreensão da vida que o Espiritismo nos proporciona, a gente consegue ver, discernir com mais clareza o tamanho do impacto de pequeninas escolhas. O tamanho do resultado de pequenas renúncias, pequenos sacrifícios cultivados no tempo, o que eles representam em termos de frutos de felicidade, de bênçãos, de amizades, de laços, de conhecimento que vão surgindo ao longo do tempo. Mais do que isso, nós vamos vendo o quanto a espiritualidade trabalha para nos conduzir, para nos ajudar a orientar o nosso livre-arbítrio, o bom uso do nosso livre-arbítrio, sem, é claro, impor em nada, porque não podem interferir a tal ponto em nosso livre-arbítrio, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe como que as circunstâncias se conjugaram de tal forma
a nos apontar essa ou aquela escolha como a mais acertada. Como as informações nos chegaram no devido momento, uma leitura, um conselho, uma conversa, um encontro, tudo a serviço do nosso progresso, esperando a nossa adesão. E uma pequenina mudança de rota lá atrás representa uma versão de nós mesmos hoje tão diferente do que teria sido se não fosse aquela determinada escolha. Imaginemos só, uma mudança aqui de 1 grau na direção, considerando 100 quilômetros à frente. Se eu mudar 1 grau aqui, não dá quase nada de distância entre um ponto e outro. Mas se eu mudar 1 grau e considerar isso 100 quilômetros à frente, eu estarei em um local completamente diverso. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em viagens espaciais, os cálculos têm que ser assim tão corretos. Porque imagina só, 1 grau de diferença, considerando milhares e milhares de quilômetros à frente. Onde vai parar o foguete? Onde vai parar a aeronave? Assim também o Espírito. 1 grau de mudança agora, de aproximação da estrada de Jesus, é algo que nós não conseguimos medir de bênçãos, de aprendizados 10 anos à frente. Assim como que 1 grau de afastamento da estrada do Cristo, do caminho do dever agora, representa desequilíbrios e desajustes mais à frente que nós não conseguimos prever. Falávamos dessas figuras que tanto admiramos, Saulo, Madalena, alçados ao panteão da história do cristianismo como os maiores exemplos na definição do próprio Emmanuel de transformação. E vamos notar que, em verdade, a sua transformação começou com um ajuste de alguns poucos graus no primeiro sim que deram a Jesus. No dia que Saulo respondeu ao Cristo às portas de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? No outro dia ele não era alguém assim tão diferente ainda do que ele era no dia anterior. Ele havia mudado 1 grau, alguns poucos graus na sua rota, mas daqui a 10, 20, 30 anos, nós teríamos aquele homem que chegaria a dizer, sem qualquer pretensão de sua parte: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aquele homem que outrora perseguidor, agora perseguido, exalava uma tal fidelidade e confiança no Cristo e certeza de propósito, de rumo, como ele mesmo dizia: prossigo para o alvo, e desse alvo não desviou 1 milímetro sequer ao longo dos 30 anos desde a sua conversão. Uma tal firmeza irradiava daquele coração, uma tal fé, que o próprio centurião que o prendia e se tornou amigo dele, chegou a dizer, quando teve de prendê-lo de volta porque se aproximavam de Roma. Essa é uma das cenas mais bonitas do livro Paulo e Estevão, porque quando ele sai da prisão em Cesareia em direção a Roma, na longa jornada até Roma, tal era a grandeza daquele espírito que ele converteu, digamos assim, o centurião responsável pelo seu traslado, pela sua prisão, por levá-lo até Roma, para que ele pudesse ter ali uma audiência com César, com o próprio Nero. E por essa amizade, durante a viagem, ele permaneceu sem as algemas, permanecia como mais um dos que estavam ali fazendo parte daquela jornada, daquele navio. Mas em se aproximando de Roma, em determinado momento, Paulo nota que o centurião ficou desconcertado, não sabia nem como falar, como se dirigir a ele, porque o centurião tinha que prendê-lo novamente, não dava para chegar em Roma com um prisioneiro desalgemado. Paulo percebe aquilo, cria ali um clima até de bom humor, fala: não, meu amigo, que isso, sem cerimônias entre nós. Se estende as mãos para que pudesse ser preso novamente, porque ele não se considerava prisioneiro dos romanos, ele se dizia sempre prisioneiro do Cristo. E então, essa cena de ofertar os próprios punhos para ser preso foi de tal modo tocante para o centurião, Júlio, se não me falha a memória, que ele diz: quisera ser eu, como tu, um prisioneiro do Cristo. Porque Paulo se dizia prisioneiro do Cristo porque o seu coração
em termos de propósito ou de busca, estava integralmente associado ao Cristo. Não se apartava mais daquele horizonte. E como nós aprendemos com o Mestre, aquilo que nós associamos ao nosso coração, é a isso que seremos levados. É a isso que a vida nos conduzirá. É isso que ela nos trará de volta. Porque sintetizava o Mestre em palavras imperecíveis e tão profundas. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que traduzido para nós seria: o que você busca, é a isso que serás conduzido. Então, estuda muito bem o que você busca, porque a vida te levará até lá. Às vezes você acha que está buscando Cristo, mas em verdade está ainda buscando o Cristo como alguém que vê nele um instrumento para alcançar os seus intentos, e não os intentos do Cristo para nós. Mas Paulo estava integralmente associado aos propósitos do Cristo. Por isso era esse prisioneiro do Cristo que contagiava outros a ponto de dizerem: quisera eu ser também como tu, um prisioneiro do Cristo. Tudo isso começou com aquela ligeira mudança de rota. Um sim que foi mantido dia a dia na forma de disciplina, de perseverança, transformando Saulo perseguidor em Paulo perseguido, que morreu de maneira assim tão inspiradora, demonstrando tanta coragem no legado que construiu, na comunhão com Jesus que construiu ao longo daqueles 30 anos. Da mesma forma a Madalena, o outro exemplo que citamos, da mesma forma cada um de nós. Tudo começa, toda mudança de valor, toda mudança efetiva do espírito na sua jornada espiritual começa com esses pequenos ajustes de rota, quando permitimos-nos ouvir a indagação de Jesus e perguntar a nós próprios: mas o que mesmo eu estou buscando quando adentro estas portas? O que busco no contato com o Cristo? O que do Cristo tenho buscado fazer? Isso me faz recordar uma passagem que está no livro Ave Cristo. Quinto Varro, que é um dos personagens principais da obra, passava por momentos muito difíceis e ele é aconselhado a buscar uma grande referência, um cristão, já um ancião, que era uma referência de vivência, um modelo de vivência do Evangelho, que era Apio Corvino. Então ele vai com um amigo até a residência onde Apio Corvino se encontrava e ali relata as dores do seu coração, as angústias, as indagações e tudo mais. Apio Corvino ouve tudo aquilo pacientemente, amorosamente, mas ao final de todo aquele relato, volta-se para Quinto Varro e então faz uma indagação similar, ou muito conectada com essa que hoje nos inspira as reflexões. Ele diz: meu filho, você buscou o Cristo como quem busca alguém para servi-lo a você? Ou você buscou o Cristo no intuito de servir a Ele? Então, o que você espera de Jesus? É mais ou menos isso. O encontro dos dois discípulos com o Mestre é a pergunta que nos é feita, é a pergunta que ecoa em nossa consciência toda vez que adentramos os umbrais de uma casa espírita, toda vez que abrimos o Evangelho, uma reflexão em torno das lições de Jesus. Mais uma vez a pergunta se faz ressoar: que buscais? Que é similar a uma pergunta que também está no Evangelho e da qual Emmanuel consegue extrair uma reflexão belíssima, registrada no livro Vinha de Luz, capítulo de número 100. É uma pergunta, inclusive, de Pilatos. E é interessante porque Emmanuel tira lições para nós imortais até mesmo das palavras de Pilatos. Em determinado momento lá do julgamento, ou daquele processo a que o Cristo é submetido, Pilatos faz a seguinte indagação: que farei eu deste homem chamado Cristo? E a partir dessa pergunta, Emmanuel propõe uma reflexão que está no livro citado, Vinha de Luz, capítulo 100, intitulada Que faremos do Mestre?
porque não são poucas as criaturas, não foram poucas as vezes que nós, ao longo dos séculos, ao invés de buscá-lo como quem busca renovação, como quem busca uma luz que nos clareie o discernimento para escolher melhor, muitas vezes nós o buscamos como quem busca trazê-lo ao nosso plano, como quem busca moldá-lo às respostas que nós queremos ouvir e aos interesses que ainda queremos manter. Em outras palavras, não queremos cultivar os interesses que o Cristo há de nos propor, queremos trazê-lo ao plano dos nossos, moldá-lo às nossas conveniências. Por isso a indagação, que farei eu do Cristo? O tenho buscado moldar a mim mesmo ainda ou já tenho buscado me projetar ao seu plano de vivência, iluminando o meu discernimento para aprimorar as minhas escolhas? E aí Emmanuel cita vários exemplos. Ele vai dizer que muitos ociosos vão buscar em Jesus um patrono do menor esforço. Busca o Cristo querendo isenção de lutas, facilidade, tranquilidade, quando ele próprio não as teve, nem nenhum de seus seguidores fiéis. Mas existirão aqueles que, pelo ócio, pela preguiça com a qual ainda se conduzem, tentarão fazer do Cristo algo que abone essa postura em suas vidas. Então, deles extrairão o que lhes convém e desprezarão aquilo que lhes impele à mudança. Outras criaturas buscarão no Cristo um meio de ganharem status. Os vaidosos, por exemplo, diz Emmanuel, buscarão na mensagem de Jesus ou no cristianismo, na própria figura de Jesus, um meio de cultuarem o personalismo inferior. Alguns outros tantos, como os fariseus, buscarão no Cristo, na experiência cristã, na experiência espírita, simplesmente sinais, uma busca por fenômenos. E assim ele vai citando várias personagens do Evangelho que buscaram a Jesus não como quem se propõe a aprender, mas como quem propõe-se a moldá-lo aos seus interesses. Ele cita a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, que, embora tivesse ali simpatia pela causa do Evangelho, em determinado momento já começa a indagar por cargos, já começa a indagar por favores. Olha, dá para colocar o meu filho aqui, o meu outro filho do lado de cá. Cita o caso também de Jairo, que busca Jesus, já ansiando encontrar no Mestre alguém que lhe dê suporte, alguém que lhe dê auxílio, mas que oscila ainda tanto em sua fé, crê e descrê. Oscila, não consegue manter, cultivar uma perseverança, uma persistência na caminhada com Jesus. Então ele vai fazendo toda essa comparação dos vários casos e das várias posturas desses corações do Evangelho que foram fazendo do Cristo aquilo que lhes convinha, mas não aquilo que era preciso fazer. E cita ao final então da mensagem os casos, por exemplo, de Pedro, de Paulo, e Madalena, poderíamos acrescentar, que foram aqueles que, apesar de determinadas quedas e tropeços, oscilações, em determinado momento realmente souberam fazer do Cristo aquilo que era preciso fazer. Então, essa indagação do que buscais, ela vai nos alcançando nessas dimensões. Primeiro, uma reflexão sobre o impacto de nossas escolhas e o entendimento que o que somos hoje não é senão o produto das escolhas feitas ontem, mas o que seremos amanhã, um convite, portanto, a olhar para o futuro e a planejá-lo, começa nas pequenas mudanças de rota de hoje que redundarão na nossa versão de amanhã. Quem queremos ser amanhã? Quem queremos ser daqui a 10 anos? É interessante porque, em geral, do ponto de vista profissional, nós fazemos esses planos. Nós almejamos, nós imaginamos, mas do ponto de vista espiritual, parecemos não considerar a nossa vida assim, refletir nesses moldes. O quanto de paciência eu quero ter daqui a 10 anos, o quanto de conhecimento eu quero ter daqui a 10 anos, o quanto daqui a 10 anos eu quero ser um instrumento mais útil nas mãos de Jesus, o quanto quero me qualificar, começando desde agora, para que amanhã esteja mais apto a ser útil junto à espiritualidade amiga. É esse o tipo de indagações que nos são
projetadas, que nos são apresentadas a partir do que buscais. De uma pergunta tão pequenina, mas que nos remete a um universo tão grandioso de compreensão acerca de nós mesmos e da nossa destinação. Mas tal a importância dessa pergunta que Emmanuel não a deixou passar. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 22, Emmanuel vai justamente trazer-nos um comentário sobre essa pergunta. E ele começa dizendo assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, o encontro dos dois discípulos com Jesus ali é um símbolo do encontro da alma com todo esse manancial de conhecimentos que o Evangelho representa. É um encontro de nós mesmos com as mais altas respostas da vida, aquelas que a filosofia tem buscado há séculos incontáveis e que hoje, no Evangelho e na doutrina espírita, chegam até nós com uma clareza límpida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa destinação, o que nos está reservado, o que é a vida, como funciona a vida. Indagações várias que, ali no símbolo daquele encontro com Jesus, nós temos podido acessar quando viemos a uma casa espírita, nos propomos a estudar, a ouvir uma palestra, a ler um livro espírita. Aquele encontro está se repetindo. E podemos dizer, como Emmanuel aqui bem frisa, o mais importante encontro da sua encarnação é o seu encontro com as verdades do Evangelho. Não nos enganemos. Nenhum outro conhecimento, nenhuma outra experiência poderá nos trazer mais em termos de recursos e estímulos à evolução do que esse encontro. E a partir daí, naturalmente, surge a grande questão: o que faremos disso? Já sei que sou um espírito. Já sei que tudo em minha vida se adequa dentro de planos divinos, coordenados pelo Cristo, pelos nossos benfeitores, a serviço da nossa evolução. Já sei que a família atende a um propósito na configuração em que me foi proposta. Já sei que a experiência profissional, os conhecimentos que acessei, todos chegaram com uma determinada finalidade em minha vida. Essa clareza do horizonte que me está apresentado, nós já temos. A questão é, a vida está passando a refletir isso? É o que Emmanuel está convidando-nos aqui a meditar a respeito. A vida é um conjunto divino de experiências que se adequam para ofertar-nos o máximo de potencial de crescimento. Agora, o aproveitamento corre por nossa conta. Nós já tivemos o mais importante encontro desta encarnação, que é o encontro com as verdades do Evangelho explicadas pelo Espiritismo. E diz-nos Emmanuel em outra mensagem: não acredites que o acaso esteja presidindo as circunstâncias dessa natureza. Toda vez que ouvires falar das verdades do Evangelho, não acredites que é o acaso ou que é uma simples coincidência a presidir aquele acontecimento. Então, esse encontro já se deu. Agora, é preciso apliquemos isso no plano das nossas escolhas, para que a nossa vida não seja simplesmente experimentação, recapitulação do que já foi vivido tantas vezes em outras vidas, consumindo energia, consumindo tempo, fazendo longas curvas, andando em círculos, quando já poderíamos estar avançando por caminhos mais retos em direção a novas etapas da nossa evolução. Esse é o sentido da fala de João Batista aqui já citado, né, que é inclusive o precursor do Cristo. Endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Essa fala de João é sobretudo um convite à reflexão sobre o livre-arbítrio e o uso mais adequado do livre-arbítrio. Para que insistir em curvas, se nós já sabemos que a reta é esta?
recordando aquele trecho que nós citávamos de O Livro dos Espíritos, aquele conjunto de perguntas sobre a progressão dos espíritos, na pergunta de número 125, Kardec fala assim, porque ele vinha conversando com os espíritos a respeito daqueles que escolhem melhor desde o princípio e aqueles que são mais refratários, né? Então, basicamente, a distribuição é o seguinte, que nós vemos lá pelo Livro dos Espíritos. Existem espíritos que, desde mais cedo, escolhem melhor, não são tão numerosos. Existem espíritos que, desde mais cedo, insistem em escolher os caminhos piores, também não são tão numerosos. E existe a grande massa do meio que está ali mais ou menos, né? Pendendo para um lado ou para o outro. Mas Kardec então pergunta, esses que têm sido os mais refratários, chegarão ao mesmo fim? Chegarão à mesma destinação que outros que têm feito as melhores escolhas? Resposta dos Espíritos nesta questão, sim. Mas eles colocam um adendo, que eu acho que é a grande chave para nós. Mas para eles as eternidades serão mais longas. Há quantas encarnações a gente está simplesmente recapitulando experiências, por nos faltar a coragem, a disciplina, a força, o devotamento para fazer escolhas melhores. Porque no nosso âmbito atual, em que já somos bafejados pelo conhecimento espírita, a nossa questão não é mais só uma escolha entre o mal e o bem. Essa escolha ainda existe. Ainda temos parcelas do mal em nós a vencer, parcelas do egoísmo e disso, de tudo o que daí decorre. Mas digamos que um outro patamar de decisão já nos é proposto. Um sobre o qual nosso querido, saudoso Honório Abreu, grande baluarte do Evangelho lá em Minas Gerais, dizia: nossa questão não é mais só escolher entre o mal e o bem, mas escolher entre o bom e o menos bom. Então, existem caminhos que já não são mais a entrega aos vícios e às paixões, mas que ainda não são os caminhos mais otimizados, os melhores. Agora existe o caminho proposto por Jesus. Existe a porta representada por Jesus. E essa é a porta sempre mais libertadora, que nos proporciona, do outro lado, uma vez cruzada essa porta estreita, o maior patamar, o maior montante de felicidade e de paz. Por isso Jesus diz assim no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. A vida, todos os dias, nos apresenta inúmeras portas, a representarem as tantas possibilidades de escolha diante de um acontecimento, diante de uma pessoa, de uma convivência. São várias e várias portas. Cada uma traz consigo uma somatória, digamos assim, de luzes e de sombras. Desde as portas que representam um mergulho na sombra, as escolhas mais infelizes, às portas intermediárias, que já representam algum avanço, mas ainda não tanto, até a luminosa porta que é Jesus, que representa o máximo de luz em cada escolha, em cada deliberação do ser. Então é isso, ou sobre isso, que Emmanuel está nos falando em torno dessa indagação: que buscais? Qual a natureza das suas escolhas? Como é que está você em termos de escolhas diante desse encontro, do que você já recebeu de Jesus? Porque muito nos iludimos se acreditamos que poderemos seguir Jesus como temos sido. Que estaremos de fato seguindo Jesus, não abrindo mão do que temos sido. Muito nos iludimos nesse sentido. Porque a proposta de Jesus é justamente nos mudar, assim, da água para o vinho. Literalmente, como o provérbio foi construído a partir do exemplo do próprio Evangelho. Água a representar materialidade, vinho ali no contexto das Escrituras a representar o Espírito, espiritualidade, é o que Cristo há de fazer conosco. A tal ponto que, passados 3 anos de hoje, você olhe para trás e mal se reconheça. Meu Deus, quem eu era? Que Arthur era aquele? Que visão era aquela?
Outro dia eu conversava com um amigo e ele falava isso, né, que uma das coisas que mais o afligia é quando depois de algum tempo ele encontrava uma pessoa, conversava com a pessoa e a pessoa então lhe dizia: nossa, mas você está igualzinho, mesma pessoa. Falou: mas tem certeza? Não mudou nada, assim, não está nem um pouquinho melhor? Porque a pior coisa é isso, gente. Se olhar para você de 5 anos atrás e não ver tanta diferença em termos de buscas, de maturidade, de horizonte, de meta, de alegria, de paz, de conhecimento. Agora, tudo isso começa com uma reflexão sobre o que eu estou buscando agora. Com Jesus, a partir do encontro com Jesus. Por isso, continua Emmanuel, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Ou seja, embora o que a gente receba aqui seja o conteúdo de maior valor para a nossa existência, muitas vezes aqui, diante dessa pergunta que nos é feita, diante desse encontro, que é um encontro com Cristo, a gente quer trazer para isso o jogo dos nossos interesses inferiores. Comparecendo aqui não como quem busca um mestre para seguir, mas alguém para me servir. Alguém a atender os meus caprichos. Alguém que comparece aqui como quem busca simplesmente soluções mais imediatas e muitas vezes acomodatícias, e não como quem busca resolver questões para a vida eterna. Nós comparecemos à Casa Espírita, a esse encontro semanal, para alguns até diário com Jesus na Casa Espírita, como quem busca soluções simplesmente para questões de maior superficialidade, questões mais imediatas da existência, incômodos, para os quais buscamos uma anestesia mais prática, ou nós aqui comparecemos como quem está resolvendo questões de vida eterna, questões que nos afligem há 5, 10 encarnações e que, uma vez sanadas agora, representarão uma guinada sem precedentes para as próximas 5. Para as próximas 5. Para a gente ter uma ideia disso, recentemente nós fizemos uma palestra lá no Colégio Allan Kardec, recentemente não, foi ano passado, inclusive, mas lá no Colégio Allan Kardec, e nós falávamos de um caso que muito nos impressionou, que é o caso de Vicente Paulo, e ali a gente citava uma referência do Irmão X, uma mensagem que o Irmão X nos traz, e uma outra referência que está no livro da Zilda Gama, que nos revelam, a título de educação, a título de nos mostrar o impacto da decisão de um espírito que pensa: bom, eu buscava isso, agora eu busco isso, aquilo outro com Jesus. E nessas obras que citávamos, nessa referência lá de Irmão X e de Zilda Gama, nos é revelado pela espiritualidade que a grande personalidade de Vicente Paulo, benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo, nessa última encarnação, considerado um apóstolo da caridade, foi, aos tempos de Jesus, a conhecida figura de Herodes o Grande, o mesmo autor da matança dos inocentes. E aí você fica a pensar, daquele tempo até Vicente Paulo, 1400 anos, mas olha o salto, olha o progresso, salto assim em termos, porque foi a jornada, mas olha que patamar esse espírito se alçou por uma escolha. Vai saber a nossa condição aos tempos de Jesus. Talvez não estávamos tão baixo como ele, a ponto de ordenarmos a matança dos inocentes. Talvez temos estado nós na condição descrita no próprio Evangelho, que é a pior de todas, a condição de mornidão. Os mornos. Nem desceu muito, mas também não sobe nem um pouco. Fica ali no meio, na craveira comum. Por quê? Falta de decisão. E a falta de decisão nasce da falta de reflexão sobre o que eu busco de fato. A que estou atrelando meu coração, porque senão a gente vai vivendo no automatismo. Eu sou arrastado pela rotina,
pelos hábitos, pelas condutas cristalizadas de há séculos, e eu não reflito, não consigo sair desse círculo vicioso. Como diz Emmanuel, existem muitos espíritos presos no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Essa é a expressão que ele define para nós. Círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Enquanto que uma Madalena, um Saulo saíram daquela condição numa existência e alçaram-se ao patamar de apóstolos, Vicente e Paulo, como exemplo para nós, deixando a condição tão dolorosa de um Herodes o Grande para alçar-se a essa posição de um apóstolo da caridade, por que nós não? Por que nós não? A começar com essas pequenas mudanças de rota. Então, ao partilharmos desse encontro semanal, diário com a mensagem do Cristo, aqui no centro, em nossos lares, nos estudos que fazemos, que essa chama de consciência, de discernimento esteja bem acesa em nós, para que aprendamos a qualificar escolhas a partir da luz que já foi acesa em nossa consciência. Fugindo à angústia que nasce, que brota da distância entre o que já se sabe e aquilo que se faz. Quanto maior essa distância, maior a angústia existencial experimentada por uma alma. E escolhas melhores visam justamente saná-la para encontrarmos mais felicidade adiante. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, a gente comparece aqui não como o espírito de quem está aberto a servir, mas com o espírito de quem ainda está exigindo serviço, da parte de outros, até mesmo de Deus ou do Cristo. Esquecem-se que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo, né? Símbolo de compromisso, símbolo de fidelidade, símbolo de quem escolhe e paga o preço da escolha. Porque por muito tempo ainda na Terra, hoje talvez até menos do que o que os primeiros viveram, mas por muito tempo ainda na Terra, nos diz Emmanuel, o distintivo dos seguidores de Jesus não será uma coroa de rosas. Aos tempos do Mestre, diz ele, os romanos se condecoravam com coroas de rosas, com lauréis, mas o Divino Mestre foi condecorado com uma coroa de espinhos. Assim também os seus discípulos. Se almejamos a vida nova em Cristo, é preciso estarmos dispostos a pagar o preço que envolve o processo. Preço muitas vezes árduo, na forma de lágrimas, suor, renúncia, disciplina, incompreensão vivida. Mas o que é esse preço ante aquilo que se recebe? Ante uma vida tocada e transformada por Jesus. Então, é isso que Emmanuel está resgatando. A cruz, ela é dolorosa a princípio, para quem vê só num olhar de relance ou superficial. Mas para quem vê além, está ali o que de mais belo nós temos no Evangelho, que é a grandeza de um amor a toda prova, de um perdão incondicional, de uma fidelidade sem mescla, de uma lealdade a Deus incorruptível. Isso é o que está no bastidor da cena da crucificação, para quem tem olhos de ver. E é sobre isso que Paulo falava na sua epístola aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele dizia: nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns, escândalo para outros, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. O que ele quer dizer com isso? Para a criatura que está presa nesse ciclo vicioso de exigir, de querer que tudo gravite em torno de si, dos seus interesses, inclusive o próprio Criador, para ela ouvir falar de renúncia, de sacrifício, de perdão, soa quase como que loucura. Falar de um projeto de vida que não se baseie no que é palpável, que não esteja única e exclusivamente baseado no que podemos tocar ou naquilo que os nossos olhos mortais podem ver, para essa pessoa um projeto de vida assim que soa quase como que loucura. Mas Paulo dizia, para nós
Essa é a compreensão que muda tudo. Entender que, mantendo-nos fiéis a esse horizonte tão belo que o Cristo nos descortina, é o que há de nos trazer uma vida nova, jamais antes experienciada em tudo que temos perseguido ou buscado até aqui. Já estamos cansados de buscar no mundo o prazer, a satisfação, o poder como metas prioritárias do nosso ser. Eis que é chegado um tempo de eleger as primeiras posições da nossa alma, das nossas buscas, aquilo que diga respeito a Jesus e ao Espírito que somos. Esses abrirão portas a uma nova etapa, a um novo caminho. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Enquanto Cristo não for trazido à nossa existência, não como alguém que é adorado, reverenciado, como alguém que nos toca, nos emociona apenas, mas como alguém que é tomado por mestre de cada dia, de cada escolha iluminada pela prece, pelo amor de Jesus, estaremos ainda andando em círculos, presos a essa teia de nossos inferiores interesses ou de nossas inferiores preocupações. É preciso indagar a nós mesmos, conhecer-nos, conhecendo também o Cristo, para que isso se faça uma nova luz em nosso mundo íntimo, clareando o que de fato buscamos, clareando o caminho a percorrer, dando-nos força e estímulo para seguir, porque só quem enxerga a meta com mais clareza tem estímulo para perseverar até ela, só quem sabe para onde vai é quem então consegue ver um caminho para ir, só assim é que conseguiremos realmente nos erguer à condição daqueles que se tornam artífices dos seus próprios destinos, construtores da sua felicidade, da sua paz, da sua liberdade efetivas. Emmanuel, em uma outra mensagem, no livro Pão Nosso, capítulo 68, Necessário Acordar, uma mensagem belíssima. Ele vem nos dizendo que por muito tempo, e ainda muitas criaturas hoje, passam pela vida fora a condição de sonâmbulos, arrastadas de roldão pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, sem uma devida reflexão que as permita transformar os acontecimentos ou aproveitá-los a seu favor, a favor do progresso do espírito. Muitos caminham vida fora, com o perdão da palavra, a espécie de zumbis, porque, diria-nos também Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Quem segue vida fora, inconsciente, sem a clareza do que busca, daquilo ou do norte para o qual se destina. Mas nessa mensagem, em determinado momento, ele vai dizer que é preciso que cada criatura indague a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidades se destina. Imprescindível se faz, diz ele, examinarmos-nos, emergirmos da animalidade, ou seja, puro instinto, pura impulsão, e erguermos a condição de assenhorearmos o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino. Tudo isso a partir de uma simples indagação. Por isso, conclui Emmanuel na mensagem que vínhamos lendo no Caminho, Verdade e Vida. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Então, se os nossos olhos espirituais pudessem ver, na porta de entrada deste centro, como de qualquer templo no mundo, estariam ali grafadas estas palavras ou esta indagação: que buscais, meu filho? O que te traz à casa espírita? O que te traz a buscar esse convívio, esse contato com a mensagem dos imortais ou com a boa nova de Jesus? É ainda a manutenção de certas conveniências? É ainda a manutenção de certos interesses? Desejas mesmo segui-lo sem mudar nada do que tem sido? Desejas mesmo segui-lo sem abrir mão
de certos hábitos, de certos vícios, ressentimentos, mágoas, exigências? Se a nossa resposta ainda não for um sim convicto, até poderemos, no rótulo, nos considerar seguidores de Jesus, mas em espírito ainda não seremos, de fato, os seus seguidores. Porque só o seremos quando, ante essa indagação, pudermos, enfim, dizer que não almejamos mais quem nos sirva, que não desejamos mais exigir, cobrar, condenar. Só poderemos nos dizer, de fato, seus seguidores, aqueles que caminham em direção a uma liberdade mais plena e a uma felicidade mais duradoura, quando em nossa alma comparecermos diante dele e diante dessa pergunta, a responder: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, eis-me aqui para servir conforme sejam os teus desígnios. Toma o teu servo, toma das minhas mãos, toma da minha boca, toma do meu coração, dos meus pés, de todo o meu ser, e faze de mim, Senhor, aquilo que melhor lhe aprouver. Ensina-me a compreender a tua vontade, que é para comigo sempre a melhor, a mais amorosa e misericordiosa. E ajuda-me a ver no verso das páginas da dor e da dificuldade os poemas belíssimos de sabedoria que ali estão escritos, aguardando-me virar simplesmente a página. Um dia, Simão Pedro ouviu de Jesus: crê, Simão, te levarei aonde não queiras ir. E é só quando dissermos a Jesus um sim, para irmos aonde hoje não queremos ir, que estaremos realmente nos habilitando a buscar com Ele não mais as ilusões do mundo, mas a vida plena, a vida eterna, a vida abundante que Ele prometeu nos ofertar. A todos, portanto, felizes, melhores, mais luminosas escolhas, para que, diante da indagação de Jesus, possam responder com a mais profunda sinceridade do coração: busco a Ti, Senhor, seja onde for, com quem for, seja como for. A todos, muita luz e muita paz.